Pois aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. Lucas 9:48c. Nessa discussão entre os discípulos sobre quem é o maior entre eles, Jesus coloca uma criança no meio deles e diz que o menor é o maior. Como é que a gente pode entender essa minoridade, esse ser criança para se tornar o maior, o primeiro? Lá na passagem paralela, em Mateus 18, diz que nós devemos nos converter e nos tornar como crianças, nos tornar pequeninos, pois os pequeninos é o maior entre os discípulos. O próprio Jesus se fez esse pequenino, se fez o menor. Ele que tinha a condição divina. Ele não se apegou ociosamente a ser igual a Deus, mas humilhou-se, fez-se obediente até a morte, e morte de cruz, como São Paulo diz lá na carta aos Filipenses. Então o primeiro exemplo é o do próprio Jesus, que se faz pequeno, se faz o servo de todos, como a gente vê em outra passagem também, paralela a essa. Nos tornar servos dos outros. E claro, como servos, a gente vê o exemplo da Virgem Santíssima, aquela que assim que ouviu a palavra do Senhor, vai servir a sua prima Isabel. E lá ela canta o Magnificat. Lá no Magnificat diz exatamente que Deus olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações vão chamá-la de bendita. Maria é a humilde serva do Senhor. E nós somos chamados a imitar o seu exemplo de humildade, de serviço, como ela se colocou também diante de sua prima. E outro exemplo também dos evangelhos é o próprio João Batista, que diz: é preciso que ele cresça e que eu diminua, referindo-se a Jesus. Quem tem o esposo é a esposa, mas o amigo do esposo, ao ouvir a sua voz, se alegra. É essa a nossa alegria. Então, nesse dia de hoje, eu convido você a refletir sobre estes exemplos de humildade que nós somos chamados a imitar. O próprio Jesus, Maria, João Batista e tantos outros santos na história da igreja que se fizeram humildes, se tornaram pequenos, como Jesus nos coloca neste dia de hoje, o exemplo das crianças. Que o Senhor nos dê esta graça nesse dia de hoje, de não apenas deixar-nos humilhar, mas sermos de fato humildes. Pois, como diz Jesus também, quem se eleva será humilhado, mas quem se humilha será elevado. Que o Senhor nos dê esta graça nesse dia de hoje. Deus te abençoe e até amanhã.